Fevereiro Roxo é um mês dedicado à conscientização sobre 3 doenças crônicas e sem cura, como o Alzheimer, lúpus e fibromialgia. A campanha busca incentivar o diagnóstico precoce e a melhoria na qualidade de vida dos pacientes. Entre essas condições, o Alzheimer se destaca pelo impacto na vida dos pacientes e familiares, afetando a memória e outras funções cognitivas progressivamente. Para entender então melhor sobre essa doença e os seus desafios, nós recebemos hoje o neurocirurgião Dr. Thales Caixeta. Além disso, falaremos sobre a epilepsia, condição neurológica, que teve um dia de conscientização celebrado também neste mês de fevereiro. Doutor, obrigada por aceitar o convite aqui do jornalismo da Jovem Pan Patos. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sabrina, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês para tratar desses temas tão relevantes para a nossa sociedade. Doutor Thales, o que caracteriza a doença de Alzheimer e quais são os primeiros sinais de alerta? A doença de Alzheimer ela é uma demência. Tá? O que a gente entende como demência, Sabrina? São doenças que afetam a nossa memória e cognição. Então, a doença de Alzheimer ela foi descrita na década de 30, né? Até o pesquisador que primeiro fez a sua descrição, né? É um pesquisador alemão que chamava Alois Alzheimer, né? O nome Alzheimer vem, né, desse primeiro pesquisador que a descreveu. É uma demência, né? Uma doença que afeta a cognição, a memória. São doenças que a gente considera neurodegenerativas, né? Doenças neurodegenerativas, elas são doenças que geralmente acometem indivíduos na terceira década de vida. São doenças que são crônicas, são doenças que são progressivas, são doenças que por vezes são incuráveis. Então a demência de Alzheimer é a demência mais frequente que a gente observa. Cerca de 60% a 70% das demências em indivíduos em idade superior a 65 anos de idade são demências relacionadas ao Alzheimer, né? A doença de Alzheimer ela é uma doença que, apesar de termos um tratamento, né, a gente tem um tratamento hoje que ele é relativamente limitado. A gente não consegue falar de tratamento em termos de cura, mas sim num tratamento visando justamente o quê? Identificação precoce, um tratamento precoce e uma lentificação da progressão dessa doença aí em um grupo de indivíduos. Pois é, existe uma causa definitiva ali para o Alzheimer, né? Uma causa definida, ou ele resulta de múltiplos fatores? Isso é bastante interessante, né? Existem inúmeros estudos, né? Só por curiosidade, a doença de Alzheimer talvez seja uma das doenças mais estudadas hoje em dia, né? A gente tem na ordem de 30 bilhões de dólares sendo investidos anualmente no estudo da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, a princípio, é uma doença que ela é genética, tá? Você consegue mapear genes, né, que as pessoas têm que podem estar relacionadas à gênese, tá? E essas alterações genéticas, né, elas são alterações genéticas que as pessoas adquirem ao longo da vida. Tá? Então você tem genes, por exemplo, que são relativamente estáveis, né, na maioria dos indivíduos. Alguns genes desses podem sofrer mutações, né, eles mudam, né, uma pequena parte, né, deles, e esses genes vão acarretar o quê? A formação de proteínas anormais. Tá? E essas proteínas anormais, elas estão relacionadas à gênese da doença de Alzheimer. Quando a gente fala do Alzheimer, a gente precisa entender que tem uma influência genética e a gente também tem uma importante influência também ambiental. Então a gente sabe que o comportamento do indivíduo ao longo de sua vida, por exemplo, o hábito de beber, de fumar, às vezes de ser diabético, hipertenso, essas questões todas geram, né, ao longo prazo, alterações genéticas, tá, que vão favorecer, né, o indivíduo às vezes apresentar a doença, às vezes de forma mais precoce, ou às vezes de forma mais tardia. Então a causa, na verdade, ela é multifatorial, né, genética, mas com uma base também ambiental. Pois é, e quais exames que são utilizados para identificar os sintomas aí?
Sim, o mais importante, Sabrina, talvez seja realmente a suspeita clínica, né? Então você tem indivíduos, por exemplo... A pessoa mesmo, ela consegue se ver aí nessa situação? Há uma variação, né? Você tem indivíduos, por exemplo, que conseguem ter o que a gente chama de insight, né? Insight é o que é? A pessoa, ela perceber que está tendo algum problema, né? Mas talvez a grande maioria dos indivíduos não observe essas alterações, porque são alterações, como eu tinha falado anteriormente, como uma doença crônica, progressiva. Essa progressão, às vezes, é muito lenta. O indivíduo não consegue, às vezes, perceber, ele não consegue ter o insight, né, dele, né, com o adoecimento. Então, às vezes, os familiares que estão próximos, eles conseguem, às vezes, notar que essa pessoa, às vezes, está tendo uma dificuldade maior, por exemplo, na memória recente, né? Você tem alterações, às vezes, da funcionalidade do ponto de vista cotidiano, né? Então, a suspeita clínica, aliado, por exemplo, a uma avaliação neuropsicológica, né? Existem testes psicológicos padronizados, que são referendados internacionalmente, que você aplica nesses indivíduos, você consegue, né, mapear aqueles indivíduos talvez que tenham um score, uma efetividade menor em suas respostas, como tendo portadores de algum tipo de perda de algum campo de memória, né? Existem exames também de imagem, né? É importante a gente citar que hoje em dia a imagem ela é de extrema valia, por exemplo, no diagnóstico da doença de Alzheimer, principalmente por afastar outras doenças, né? No nosso meio a gente tem uma problemática também das doenças cerebrovasculares. Então você tem os AVCs, né? Então a gente é um país que nós estamos em desenvolvimento, né, abaixo da linha do Equador. Então, assim, a gente não tem uma política pública, uma educação, né, que é voltada à prevenção, por exemplo, dos AVCs. Quanto mais AVC a pessoa tiver, mais facilidade ela vai ter para desenvolver, por exemplo, uma demência. Né? Principalmente a doença de Alzheimer, isso é extremamente frequente, né? Então, os exames de imagem são extremamente frequentes. A gente precisa entender que existem exames que são mais elaborados, principalmente para aqueles indivíduos mais jovens, né? Existem indivíduos que começam com alterações de memória, por vezes, anterior à sexta década de vida, né? Indivíduos na faixa dos 50 anos de idade, ou às vezes menos. E esses indivíduos precisam ter um diagnóstico adequado. E às vezes esse diagnóstico não é tão fácil do ponto de vista clínico. Então, existem exames que você pode fazer marcadores sorológicos, quer dizer, no sangue, existem marcadores que são no líquor, né, que o líquor cefalorraquidiano, que é o líquido que banha o cérebro da gente, você pode fazer a retirada desse líquor através de agulhamentos e fazer o estudo. Existem os exames que são usam isótopos nucleares, que você consegue fazer uma medição da função cerebral através de imagem. Então, na verdade, existem vários exames que você pode auxiliar nesse diagnóstico, né? E esse diagnóstico ele é de extrema importância, porque causa um impacto, não só no indivíduo, né? Porque você precisa iniciar um tratamento, como também em suas famílias, né? Da mesma forma que o indivíduo às vezes adoece, Sabrina, né? A família também adoece, né? Então, o diagnóstico acertado é algo assim de extrema valia. Pois de forma bem rápida, quais são os principais tratamentos disponíveis? Hoje em dia os tratamentos são... Por mais que não tenha cura, né, mas tem um tratamento. Sim, então os principais tratamentos hoje são tratamentos medicamentosos que visam justamente você dar um maior estímulo, né, às sinapses que ainda estão funcionantes. Então, no Alzheimer você tem um acúmulo de proteína, esse acúmulo de proteína atrapalha que os neurônios se comunicam entre eles. Então, os medicamentos atuais fazem o quê? Aqueles neurônios que ainda têm uma comunicação efetiva possam se comunicar. Então, você tem, por exemplo, medicamentos que estimulam determinados receptores que facilitam, né, que haja uma melhor comunicação entre aqueles neurônios que estão disponíveis. Excelente. Um capítulo importante que a gente tem que citar que, graças ao avanço da biotecnologia, a tecnologia vem crescendo demais. Você tem o surgimento agora, nos Estados Unidos e na Europa, de tratamentos que são específicos
para a correção de danos. Então você tem, por exemplo, o surgimento de anticorpos monoclonais, né, que vão agir, né, a nível de lesão, podendo talvez, né, paralisar ou reverter. São tratamentos que a gente não tem acesso aqui, né, no nosso meio, mas a gente espera que, como tudo na medicina, né, haja essa evolução, que a gente possa em breve contar com esse tipo de tratamento aqui também no Brasil. Excelente. O senhor já comentou sobre evitar aí o uso de bebida alcoólica, né? O fumo também. Enfim, é cuidar da saúde. Tem alguma forma específica para estar prevenindo, retardando, enfim, o desenvolvimento aí do Alzheimer? Pergunta assim, extremamente importante, né? Se a gente for poder deixar uma mensagem, tudo que você puder fazer para poder ter uma qualidade de vida adequada, dormir bem, alimentar de forma adequada, praticar atividade física tem um poder protetivo, assim, é importantíssimo. Tudo que você fizer para poder diminuir a gênese de diabetes, a hipertensão, né, o surgimento de doenças cerebrovasculares, né, tudo isso tem um impacto positivo, né, para se evitar, né, que surjam as demências, né, ou que essas demências possam surgir de formas mais tardias e sejam mais, digamos, amenas em relação, né, a outras doenças. E esse recado ainda vai ainda mais que especial para quem já tem alguém na família. Extremamente importante, né, o apoio ao familiar. Né? O que a gente observa é que quando surge, né, um caso na família, há medo, a angústia, há uma percepção, na verdade, de insegurança com relação ao futuro dessa familiar. Uhum. A gente precisa compreender que cada indivíduo que tem uma demência é um indivíduo em especial, as pessoas evoluem de forma, né, completamente distinta, mas que o que é importante nessa evolução, o que é? É o apoio, é o carinho, é a sustentação emocional, né? E a gente vê que aquelas pessoas, aquelas famílias que conseguem dar, né, essa base, né, são pessoas que vão suportar de forma mais amena, suave, né, a evolução, né, dessas patologias nos seus entes queridos. O que realmente caracteriza essa doença e como é que ela afeta o cérebro? A gente entende como epilepsia, né, as doenças que têm em comum, né, disparos, né, neuronais elétricos anormais. Então você tem grupos de neurônios, né, que efetuam disparos elétricos, né, de forma anômala, e esses disparos elétricos vão proporcionar alterações, seja da motricidade, da sensibilidade, da consciência, né? Então, quando a gente fala de epilepsia, não é uma doença só, é um grupo de doenças que tem esse fator comum, que seria o disparo neurológico, disparo elétrico neuronal anormal. E quais são os principais tipos de epilepsia? Como é que se diferenciam em termos de sintomas e gravidade? Você tem vários tipos de classificações das epilepsias. A gente pode classificar como, por exemplo, como a origem, ela sendo origem primária. A origem primária seria, por exemplo, alterações genéticas que o indivíduo pode nascer ou adquirir ao longo da vida, que favorecem o surgimento de crises convulsivas. Você tem as epilepsias secundárias, talvez as mais frequentes em nosso meio, que são relacionadas, por exemplo, a traumas. O indivíduo teve um acidente, bateu a cabeça, caiu de moto, caiu de bicicleta. Pode surgir epilepsias, doenças cerebrovasculares, as infecções, né? Antigamente a gente tinha um número muito grande, por exemplo, de meningites. Graças a Deus, hoje em dia a gente não tem mais. Você tem aqueles indivíduos que são acometidos com doenças parasitárias, por exemplo, a neurocercose, que é o famoso ouvinte solitário, que no nosso meio aqui a gente tinha muito, né? Várias outras lesões inflamatórias, doenças tumorais. Então, a epilepsia ela pode ser categorizada de várias formas. Sim. Como a origem, essa epilepsia pode ser diferenciada com relação ao local que ela começa. Então, você tem epilepsias, por exemplo, que estão relacionadas, por exemplo, ao lobo occipital. O lobo occipital do nosso cérebro ela é relacionada à visão. Então, crises epiléticas que têm fenômenos visuais são epilepsias occipitais. Crises epiléticas que têm uma gênese, por exemplo, no lobo temporal, vão ter desconfortos abdominais, mal-estar generalizado. Você pode
também classificar como crise temporal pela localização, como apresentação. Então, assim, a classificação da epilepsia é bem ampla. Você Sim. pode classificar de várias formas, né? E o que importa, geralmente, é o que você conseguir caracterizar, né? A localização, a forma da crise, porque isso tem um impacto realmente positivo na forma como você vai tratar, né? Na escolha dos fármacos ou do melhor tratamento possível para esse tipo de patologia. E como diagnosticar? O diagnóstico clínico da epilepsia, ele é um diagnóstico que pode, por vezes, ser simples, né, através da própria entrevista do indivíduo, da história que ele te conta, tá? E, obviamente, relaciona-se a exames eletrofisiológicos. A gente tem um eletroencefalograma que é de extrema valia no diagnóstico das epilepsias, né? Por vezes a gente fala que o eletroencefalo ele é um exame que talvez que esteja caindo em desuso. Não, ele é extremamente importante, né? E os exames de imagem, né, Sabrina, também. A gente precisa entender que é você identificar a causa, a localização, talvez, de uma patologia, você pode tratar melhor, né, a epilepsia. Então, você tem as tomografias, as ressonâncias, que são exames que são também importantes, né, na condução desses casos. Excelente. Para a gente encerrar, doutor Tales, em relação ao Fevereiro Roxo, como campanhas como essa contribuem para o entendimento e também a desmistificação dessas doenças neurológicas? Essas campanhas são de extrema importância como médico e como, né, meio de comunicação, a importância de alertar a comunidade, né, da identificação precoce dessas doenças, da condução, né, adequada, né, dos pacientes com doenças crônicas é de extrema valia, né? A gente precisa entender que um diagnóstico acertado, um diagnóstico precoce, uma condução adequada vai gerar um impacto menor no indivíduo, um impacto menor às suas famílias, e isso é extremamente importante a gente conseguir debater e disseminar essas ideias. Excelente. Tá então o neurocirurgião Dr. Tales Caixeta falando conosco um pouquinho mais sobre saúde. Dr. Tales, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado, Sabrina, né? Obrigado também aos ouvintes da Jovem Pan. A gente agradece a participação e estamos à disposição.